Vamos falar de coronavírus. Saí correndo da CBN para cá, gente. Desculpa a correria. Hoje teve live na Dimension Science. Muita gente esteve lá. Quero agradecer as pessoas que estiveram lá com a gente na conversa sobre ciência. E a gente vai conversar hoje com Rômulo Neres, um dos bolsistas da Dimension Science, dessa ONG daqui dos Estados Unidos, que está patrocinando o apoio a cientistas, jovens cientistas brasileiros envolvidos no combate ao coronavírus. Pede para ele acenar quando ele chegar. O Rômulo, se estiver ouvindo a gente, quando entrar, a gente avisa pra gente, faz um request para ficar marcado, tá bom? Todo dia você vai ler o nome das 10 últimas pessoas que começaram a te seguir antes de começar a live. Bora aí. Olha só, acabei de receber aqui da minha diretora o nome das... São 10 seguidores. 10 seguidores novos que a gente ganhou de lá para... Nos últimos 5 minutos. Nos últimos 5 minutos. Tafarel Andrade, Isabela, Jus Goulart, Lúcia Costa e Eduardo, Gustavo Mendonça, Inas 633, Solite, TLVR, Marco Bispo e Capari 9. Capari 9. Né? Elisa correu aqui, escreveu rapidinho. Quero agradecer a todo mundo que está chamando os amigos, apresentando o perfil para os amigos, para as pessoas da família. Estamos chegando a quase 4 mil. Galera, vamos em frente, vamos chegar aos 5 mil. Estamos sempre tentando trazer novidades para vocês e trazer as melhores informações. A gente hoje tem algumas informações importantes, coisas importantes estão acontecendo. Eu acabei de comentar agora um caso que por enquanto só posso comentar porque a gente não tem nenhum dado mais objetivo. Um bebê de 1 ano testou positivo para Covid em Santo Antônio da Platina, no interior do Paraná, perto de Londrina. E o curioso da história não é só o fato de ser um bebê de 1 ano testado, que isso a gente já sabe que pode acontecer, crianças podem serem contaminadas e até mesmo ter doença, esse bebê tem sintomas, inclusive. A família, a mãe e o pai testaram negativo. Então é para a gente entender que a gente tem que ter muito cuidado, porque o diagnóstico tem que saber exatamente em que momento foi feito o teste, que tipo de teste foi feito. Essas informações não foram divulgadas na matéria que veio lá do Paraná. Mas é para a gente entender que, primeiro, ninguém está imune, isso é muito importante. E segundo, nenhum teste é perfeito também, tem que ser aplicado, como a gente já aprendeu aqui, na hora certa, no paciente certo. Isso é fundamental para que a gente não divulgue informações erradas, né? Vamos lá, gente, vamos ver os números de hoje. A gente já tem aqui o total confirmado de 7.442.050 casos. O registro triste de que os Estados Unidos a noite passada para cá, passou os 2 milhões de casos. O Brasil com 772.416, parece que já saiu um outro número do Ministério agora, mas ainda somos o segundo colocado do mundo com mais de 750 mil casos. Número global de mortes caminhando para 500.418.000, né? 113 mil mortes nos Estados Unidos. O Brasil já chegou a 40 mil mortes, esse dado que está aí do Johns Hopkins já está defasado em relação ao Ministério, ou seja, muito provavelmente nos próximos dias o Brasil também será o segundo país do mundo em mortes, além de ser o segundo país do mundo em casos, né? Passaremos o Reino Unido. 3 milhões e meio de recuperados no mundo inteiro. Isso é muito importante lembrar que tem saída e que, enfim, isso é uma coisa muito importante para a gente ter esperança sempre, né? Bom, o Rio de Janeiro hoje amanheceu com essa imagem de uma manifestação na praia de Copacabana, onde a ONG Rio da Paz colocou várias cruzes e cavou covas rasas na areia para chamar a atenção para o número de mortes do coronavírus. A contradição dessa história toda é que essa é a imagem do Rio de Janeiro, ou seja, pós abertura do comércio, pós decretos do prefeito que flexibilizam a quarentena no Rio de Janeiro. Isso é muito complicado, gente. Dá uma olhadinha no centro da cidade, esquina da rua Nilo Peçanha. Cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Não precisa ser gênio nem ter bola de cristal para descobrir que vamos enfrentar não uma segunda onda, mas uma continuação da primeira onda, nos comportando desse jeito. São Paulo também abriu o comércio de rua,
Isso aí é o centro da cidade, perto da 25 de março, ou seja, gente, isso não vai funcionar. Né? Olha, dá uma olhadinha na quantidade de pessoas circulando entre as lojas, não sabe nem por que está indo na loja, provavelmente, né? É como se não houvesse vírus, né? Antigamente tinha aquela frase do como se não houvesse amanhã, é como se não houvesse vírus. E a gente tem visto relatos tristes de festas, relatos de reuniões, enfim, uma discussão besta, perda de tempo, pessoas se expondo ao risco. Algumas outras coisas importantes a gente lembrar, né? Rio de Janeiro tem... já tem quase 5 mil mortos, não dá para a gente brincar com essas coisas. E hoje o governador João Dória anunciou a parceria do Butantan com um laboratório chinês para a produção de uma vacina. E que essa vacina o Brasil vai entrar na realização de testes fase 3 da vacina e todo mundo fica muito feliz e a vacina vem aí. Gente, a vacina não vem aí, tá? Ela vem aí, mas vai demorar para chegar. Eu acho muito legal, muito importante comemorar parcerias estratégicas, parcerias público-privadas. Eu sou francamente adepto disso. Agora, não dá para achar que é para amanhã. E essa é a mensagem errada que o político passa. O político não conta a história inteira. Ele quer agradar o eleitorado, ele quer dizer que vai ter vacina, que a vacina está chegando, e não é assim. Sabe? É chato eu ser sempre o chato que vai falar que não é assim, né? Mas os caras não me ajudam também, né? Então fica nisso. A gente acaba repetindo que a vacina vai demorar, né? As expectativas mais otimistas são para meados do ano que vem, e algumas expectativas pessimistas pelo menos para 22. Então, ou seja, cara, vamos focar no que a gente já sabe, já está comprovado cientificamente, usar máscara funciona, né? Distanciamento social no dia a dia funciona, lavar as mãos toda hora funciona, enfim, e usar o álcool gel quando não pode. O Joca pergunta aqui qual a minha opinião sobre a atuação do OMS, né? Ainda que seja de enorme desafio, vemos contradições e algumas atrapalhadas, né? Eu acho que ele quis dizer que dão margem para os negacionistas. Isso é verdade. Eu estava conversando agora há pouco com o Dr. Márcio, da Dimension Science, da ONG, que eu faço parte, tenho a honra de fazer parte também, que é a ONG que selecionou o Rômulo, que vai conversar com a gente daqui a pouco, para ser bolsista. E é o seguinte, eu imagino a OMS, eu não tenho experiência lá dentro, mas eu imagino a OMS mais ou menos como a ONU. Todos nós já vimos ou já ouvimos uma matéria falando assim: está acontecendo um genocídio em algum país em algum lugar do mundo. Uma das coisas que vem naturalmente à cabeça é: poxa, a ONU não está fazendo nada, né? A Organização das Nações Unidas, né? Cara, a ONU não tem poder para invadir ninguém, nem atacar ninguém, nem resolver isso assim de uma maneira muito simples. A OMS é a mesma coisa. É um monte de países que estão ali representados por especialistas, cientistas, pessoas altamente qualificadas, tem uma série de programas a serem cumpridos no mundo inteiro, né? Compromissos que foram feitos e foram assinados por esses países, e aí acontece uma crise. A OMS não tem poder de intervir em país algum, isso foi até bastante questionado no início, porque não interveio na questão da China, de dados e números. Olha só, né? Porque eles podiam, se eles tivessem esse poder, já tinham que ter intervido no Brasil, né? Com a bagunça que o nego fez aqui. Mas o que acontece é que tudo isso tem que ser negociado. E uma coisa muito importante, o maior desafio da OMS e de todo mundo nessa pandemia é comunicar corretamente a informação. Né? A gente está na situação que está no Brasil e nos Estados Unidos por um único motivo. A comunicação, ela não é única. A mensagem não é única. A gente tem por trás disso problemas políticos graves, presidentes com suas agendas pessoais, governadores também com suas agendas pessoais, utilizando política misturada com ciência, mas falta comunicação bem feita. E foi o que aconteceu. A OMS, todas as vezes que ela se enrolou numa atrapalhada, como disse bem o Joca, e que isso realmente dá munição para os negacionistas, para os terraplanistas que estão por aí,
né? É porque não soube comunicar a informação. E a informação, ela tem uma característica importante nessa hora, que é a gente entender que a ciência vive da dúvida. A ciência não vive da certeza. A ciência vive da dúvida. Então, se o cientista não tiver dúvida, se ele não questionar, se ele não quiser saber se aquilo está realmente certo, será que não pode ser diferente? A ciência não avança. O difícil é conseguir conciliar essa dúvida com as certezas que as pessoas querem. Todo mundo quer ter uma certeza na hora do estresse, na angústia que a gente está passando, né? Então, é por isso que muitas vezes essa comunicação, se não for muito cuidadosa, pode dar problema. E foi o que aconteceu com a doutora Maria von Kerkhove, que a gente conversou sobre isso já nesses dias que passaram, né? A gente está vivendo uma dificuldade muito grande, porque todo mundo quer ter uma certeza, quer ter uma solução final, e não existe essa solução final. O mundo convive com o novo coronavírus desde janeiro, né? Talvez a China um pouquinho antes, é verdade. Mas, pelo menos, até desde o início de janeiro. O Brasil convive com o coronavírus desde março. Então, nós estamos indo para o 4º mês de convivência com esse monstrinho. A gente não conhece tudo, a ciência não pode dar resposta para tudo. Agora, a gente também tem que entender que quando a ciência fala, comunica a sua dúvida, é para esclarecer que ainda não está definido alguma coisa. Mas aí o político mal intencionado usa isso como se fosse uma arma, né? Uma arma de desinformação. É o nosso dever aqui, é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente trabalha, é isso que a gente acredita, tentar informar todo mundo com a melhor informação possível sobre o coronavírus. Estou aguardando aqui o Rômulo aparecer, vamos aguardar ele chegar. Ainda não está por aqui, mas daqui a pouco ele aparece. Bom, hoje temos essas novidades de reabertura de comércio. O Rio de Janeiro reabriu os shopping centers hoje, né, com algumas restrições, medição de temperatura, uso de álcool gel, distribuição de álcool gel. Olha só, gente, tudo isso é muito bonitinho se as pessoas seguirem em ordem, mas o que a gente viu, aquele ajuntamento de gente no comércio de rua de São Paulo, no Rio de Janeiro, aquilo não vai dar certo. Aquilo não é o jeito de reabrir, né? O que a gente está observando? Mais uma vez eu vou falar que a gente tem que pensar e aproveitar a experiência dos outros. Os Estados Unidos, os 50 estados já reabriram, alguns mais liberalmente, outros nem tanto, mas todos já abriram, né? O Rômulo está aqui. É o seguinte, o que está acontecendo? Nós já estamos vendo estados americanos tendo que... O estado do Arizona teve que reativar o seu sistema de emergência dentro dos hospitais, porque o nível de ocupação de leitos de CTI chegou muito próximo da pandemia. O estado da Carolina do Norte teve número de casos, recorde de casos de hospitalizações maior do que durante o pico da pandemia. Tudo isso por uma reabertura precoce, reabertura de praias no feriadão do Memorial Day, que eu falei ontem, a última segunda-feira de maio, e aí a partir daí a gente, descobriu que os casos voltam, o número de casos aumenta. A cidade de Nova York está se preparando para um aumento do número de casos por conta dos protestos, assim mesmo como Chicago, Detroit, Minneapolis, Los Angeles, tanto que Los Angeles e Nova York, os seus prefeitos já avisaram para as pessoas que foram para os protestos para testarem para o coronavírus. E se testar negativo, repetir o teste em 14 dias. Então a gente tem que pensar nisso. Qualquer aglomeração é arriscado nesse momento. Seja ela uma aglomeração familiar, numa comemoração, como algumas têm sido noticiadas na mídia até, seja numa aglomeração de rua por um protesto totalmente válido, porém
nesse momento bastante complicado, né? Bom, vou ver o Rômulo aqui para a gente conversar com ele, né? Vamos abrir aqui. Rômulo, vou pedir para você confirma que esse é o seu, porque não está com o seu nome, esse é o seu perfil, né? Confirma para mim aí, por favor, só para a gente poder abrir aqui o canal para você conversar com a gente. Queria agradecer, muita gente está aqui do nosso grupo hoje, visitou, acompanhou a live da Dimension Science, da ONG que eu faço parte, e onde eu conversei com o Dr. Márcio, e que é cientista da FRJ também, e que onde a gente faz esse trabalho que a gente faz. Eu tenho que aproveitar para explicar um pouquinho o trabalho da Dimension Science. Dimension Science é uma ONG sediada em Nova York. A gente conversou aqui com a doutora Márcia Fournier, que criou essa ONG, e que o grande objetivo é a gente auxiliar e patrocinar, levantar dinheiro para patrocinar cientistas brasileiros com bolsa de estudo, com bolsas de apoio, né? Deixa eu ver aqui o Rômulo. Vamos ver aqui. Estamos sem vídeo. Opa! Olha o Rômulo aí, gente. Fala, meu cara. E aí, pessoal? Boa noite. E aí, boa noite, doutor. Boa noite, meu caro. Boa noite. Prazer ter você aqui. O cara ficou famoso essa semana, rapaz. Olha só. Da noite pro dia, sim. Muito obrigado pelo convite também, doutor Luiz. A semana foi muito movimentada, de fato. Dimension Science é forte, hein, rapaz? Pô. Não, com certeza. Um projeto, uma iniciativa maravilhosa. Sim, com certeza. Impactou minha vida significativamente. Muito bom. Boa noite a todo mundo. Me conta, eu quero que você conte um pouquinho pra gente, Rômulo. Primeiro contar da tua história, depois a gente vai falar sobre a pesquisa que você está fazendo e o que a gente está fazendo também juntos, estamos construindo juntos lá na Dimension Science. Ok, com certeza. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rômulo, eu sou bacharel em biofísica pelo UFRJ, sou mestre em microbiologia também, e atualmente sou aluno do programa de doutorado em imunologia na UFRJ. E desde a minha graduação eu trabalho com doenças virais, principalmente arboviroses, né, os vírus que são transmitidos por artrópodes. Então no Brasil a gente tem aquele conjunto, o starter pack já do brasileiro atual, tem dengue, zika, chikungunya, a gente tem febre amarela. Trabalhei também com um vírus chamado Maiaro, que muita gente não conhece, que circula na Amazônia. Síndibis, que é um vírus da família de chikungunya, mas que circula mais na Europa. Então, eu trabalho com arboviroses há bastante tempo já, desde a minha iniciação científica na graduação. E tanto na graduação quanto no mestrado, eu pesquisei antivirais de amplo espectro, que são antivirais que conseguem agir contra um grande número de vírus de maneira bem similar, com uma eficiência bem elevada. E depois do mestrado, já no meu doutorado em imunologia, eu comecei a estudar aspectos da patogênese do chikungunya. Mais especificamente, né, como a gente, se vocês pararem para perguntar para alguém que já teve chikungunya, se vocês mesmos tiveram, qual é um dos principais relatos que a gente tem? O indivíduo, mesmo depois da infecção, mesmo depois de ter se recuperado da fase aguda da doença, né, ele continua sentindo dor e inflamação na articulação, no músculo, por anos depois da infecção. Ele pode fazer o uso de alguns medicamentos para tentar controlar a dor, diminuir a inflamação, mas até hoje a gente não entende muito bem como isso funciona. E exatamente por não entender o mecanismo, a gente não consegue desenvolver um tratamento eficiente para lidar com isso. Então, no meu doutorado, eu me propus exatamente a tentar entender um pouco mais como funciona esse processo, como funciona o processo inflamatório na infecção por chikungunya depois da fase aguda, e cheguei a um conjunto de proteínas chamadas de imunoproteassomas, que são um conjunto de proteínas que muitas células do nosso corpo têm, e a função delas é basicamente
degradar, quebrar em pedaços menores coisas que a célula não precisa mais. Então, ela basicamente serve para descartar coisas que a célula não está usando, e isso é muito importante na célula, porque a célula não pode ficar acumulando rejeito, acumulando material que ela não vai usar. E o que a gente encontrou é que, de fato, durante a infecção por chikungunya, a célula começa a produzir esse grupo de proteínas de maneira aberrante. E exatamente por produzir numa quantidade muito elevada, a célula começa a perder o controle dos seus processos e começa a degradar um monte de coisas. Inclusive coisas que são capazes de desencadear uma resposta imune. Então, eu estou agora, estava fechando essa narrativa, né, dessa pesquisa. Fui ano passado, recebi uma bolsa do governo americano, programa Fulbright, e fui para a Universidade da Califórnia, em Davis, para poder estudar isso um pouco mais, para um laboratório de fisiologia muscular. E passei 9 meses lá, me aprimorando um pouco mais no imunoproteasoma, estudando. E enquanto eu estava lá, né, fui em agosto do ano passado, era para retornar agora no início de maio desse ano. E a pandemia ela me atingiu exatamente enquanto eu estava lá, na metade para o final das minhas pesquisas. A gente teve que paralisar as atividades lá, trabalhei muito de home office. E eu tinha a oportunidade de ir para o laboratório algumas vezes só na semana, no período quinzenal, assim. Mas já lá na Califórnia, uma coisa muito interessante aconteceu. Eu estava acompanhando, não só eu, vários amigos meus também da virologia, né? Com bastante apreensão a expansão do coronavírus, como ele estava se disseminando no planeta. E assim que o Brasil teve o primeiro caso suspeito, eu fiz uma série de tweets sobre como a gente deveria se posicionar, como a gente poderia se proteger, como o brasileiro deveria lidar com o coronavírus, caso ele fosse uma realidade para a gente. E no mesmo dia, o primeiro caso brasileiro foi confirmado, e talvez por causa dessa questão de timing, os meus tweets viralizaram. Então, no dia seguinte, estava em várias páginas, vários locais, várias pessoas comentando, tirando dúvidas comigo sobre. E exatamente por isso eu tive uma percepção de que eu não podia ficar parado, não podia ficar esperando durante essa pandemia. Então, a minha orientadora aqui no Fundão, na UFRJ, a professora Anaya Miranda, ela se juntou a uma força-tarefa que a própria UFRJ, várias outras universidades, vários outros institutos de pesquisa também desenvolveram. E o objetivo dessa força-tarefa era exatamente unir diferentes áreas de conhecimento dentro e fora da virologia para pesquisar o coronavírus. Então, já lá da Califórnia, a gente começou a discutir sobre a possibilidade de alguns projetos, alguns experimentos que a gente poderia fazer em várias abordagens diferentes com o coronavírus. E uma coisa interessante foi que, exatamente nessa época, eu fiquei sabendo da iniciativa da Dimension Sciences. E ela foi muito boa para mim. Por quê? Para poder ir para a Califórnia e passar esse período lá, eu tive que abrir mão da minha bolsa que eu recebia no doutorado normalmente, que era uma bolsa CAPES. Quando eu retornasse ao Brasil, eu ia ter menos de 5, 6 meses para a defesa da minha tese. E a gente resolveu remanejar essa bolsa para um aluno que tinha sido recém-aprovado no programa, porque o programa só estava com uma bolsa disponível naquele período. Então, sob a iniciativa da Dimension Science, que era uma organização americana, com um board brasileiro, mas que queriam financiar pesquisadores brasileiros que estavam atuando, que iam atuar na força-tarefa e que não tinham, de fato, nenhum fomento. Me escrevi um projeto junto com a minha orientadora, a gente submeteu e o projeto foi bem avaliado, fui aprovado, fui convidado e pude, muito felizmente, integrar o corpo da Dimension Sciences. Uma coisa interessante sobre isso, então eu retornei para o Brasil, cheguei no Brasil dia 19 para 20 de maio, fiz quarentena, período de isolamento total, 14 dias, e assumi as atividades no laboratório na semana passada. Espero muito em breve ter resultados promissores para discutir, para apresentar para a comunidade também. Uma coisa que chamou muita atenção nos últimos dias, né, principalmente pela reportagem da BBC que foi divulgada, é exatamente o fato de que o fato de eu ter vindo da Baixada Fluminense, de ter vindo de uma família de classe média baixa e ter batalhado e conquistado um espaço na ciência, ter decidido seguir carreira acadêmica, seguir carreira científica. E isso é algo que é um motivo de muita alegria para mim, esse reconhecimento, esse respeito, as palavras de encorajamento que eu tenho recebido recentemente. Muitos jovens que
têm interesse de seguir carreira acadêmica, carreira científica, fizeram contato comigo também para saber mais como é trabalhar na força-tarefa, como é trabalhar numa pandemia, como é fazer ciência. Mas uma coisa interessante de fato é que eu não planejava trabalhar com virologia, eu queria trabalhar com biologia desde muito novo, eu queria trabalhar com dinossauros, na verdade, queria ser paleontólogo, mas nunca tinha imaginado trabalhar com vírus um dia. E somente na graduação, no segundo período da graduação, comecei a trabalhar, de fato, num laboratório de imunologia, que não é FRJ, mas que pesquisava infecções virais, que foi onde eu conheci a minha atual orientadora. E desde então trabalhei com uma série de vírus diferentes. Então, a Elisa está perguntando aqui no chat como foi a minha infância, onde eu estudei um pouco, né, para quem quiser saber dessa trajetória. Então, durante a minha infância, eu estudei em colégio particular, mas eu tinha bolsa integral. A minha família, de fato, se não fosse pela bolsa, a gente não ia ter condições de pagar uma escola particular na época. E ao final do meu ensino fundamental, eu fui fazer o ensino médio num colégio estadual, também em Caxias. Mas eu fui cursar esse ensino médio nessa escola exatamente porque eles estavam oferecendo um programa de curso técnico, que era junto com o ensino médio o geral. E esse ensino técnico era exatamente no Inmetro, era um técnico em metrologia, normalização e qualidade industrial, depois o nome mudou para metrologia, qualidade e tecnologia. Mas a vantagem desse curso é que ele me preparou muito para lidar com as exatas. A gente não tinha condições, não ia ter como, sei lá, acessar um pré-vestibular, por exemplo. Pré-vestibular social na época não era uma coisa muito difundida e não tinha muitos movimentos de preparatório social para quem fosse ingressar na universidade. E o curso técnico tinha uma carreira, tinha um conteúdo extenso de física, química, muitas exatas. Então, isso me deu uma bagagem considerável para poder encarar um vestibular, mesmo sem um pré-vestibular. E foi assim que eu consegui aprovação na UFRJ na época, para biofísica, exatamente. Então, eu cursei biofísica, eu tenho 27 anos agora, eu entrei na universidade, eu tinha 17, terminei com 21, e fiz o mestrado dos 21 aos 23, ingressei no doutorado com 24 e devo terminar agora no final do ano, com 28. Faço aniversário em julho. Mas, então, tem sido uma oportunidade muito grande trabalhar, de fato, com bons profissionais, com gente que está, de fato, comprometida com a ciência, acompanhar todos esses meus amigos, meus companheiros que já estão trabalhando nessa força-tarefa há bastante tempo. Eu sou relativamente novo, eu estava brincando com eles que eu cheguei aqui, estou começando o início, porque eles já estão há 2 meses aqui, já trabalhando com várias coisas e tal. E a gente tem tido várias discussões, várias rodas de conversa sobre os projetos, sobre as coisas. Mas, de fato, é muito interessante essa oportunidade. Eu queria, de fato, novamente agradecer a Mission Science, agradecer a todos os envolvidos e agradecer também ao Dr. Luiz Fernando também pela oportunidade, pelo incentivo também. Também tem acompanhado de perto a gente lá nessa trajetória. E, de fato, eu espero que a gente consiga atravessar essa pandemia, principalmente no Brasil agora, que tá sendo um epicentro também, com o mínimo de dano que a gente possa ter, valorizando o máximo das vidas, valorizando o máximo das pessoas que estão trabalhando nessa pandemia, sejam os divulgadores trazendo dados para a gente, que dados são fundamentais para a gente entender o que está acontecendo. Os profissionais da saúde estão trabalhando nos hospitais, os profissionais também da ciência que estão pesquisando novas iniciativas, mas tudo isso são coisas que eu já estava habituado, já estava vivenciando, mas que a pandemia traz toda um novo significado, ela ressignifica muito dessas coisas, assim. Eu queria então, que você pouco falasse disso. uma coisa, Ron. É o seguinte, a gente está vendo a importância, quer dizer, a sociedade está vendo a importância que a ciência tem para dar uma resposta, né? Como é que a gente pode, o que você sente que a gente precisa fazer para que essa sensação continue? Porque a minha preocupação é o seguinte, todo mundo está trabalhando, a galera está se dedicando, a pandemia vai passar de uma maneira ou outra, né? Não seja do jeito que a gente vai passar, isso vai passar, vai diminuir, e a gente tem que garantir que esse respeito continue e que principalmente a gente consiga aprender com isso, né? Para estimular a ciência. O que você imagina? Você que está aí na necessidade
vocês que passam as necessidades de insumo para laboratório, apoio para a coisa funcionar, lidar com a burocracia, né? Um dia eu estava contando a história que uma das pesquisadoras que fez aquele estudo que gerou aquela pesquisa dos minicérebros da Zika, estava me contando que quando ela foi buscar material lá na Paraíba, ela teve que levar o gelo seco, porque não tinha como pegar. É um negócio muito doido, né? A pesquisadora, que na verdade não era nenhuma cientista formal, né? Quem fez a primeira descoberta era uma obstetra, que ela fez o ultrassom, ela comprou um freezer. Quer dizer, isso é o dia a dia da ciência. Acho que a gente tem que falar um pouco disso, né, cara? Porque ninguém fica achando que temos um laboratório. Não é bem assim, né? Sim, isso é interessante. Não, isso é interessante porque é um pouco disso. A ciência, a sociedade vê os cientistas um pouco, ora como vilões, ora como super-heróis, quando na realidade a gente está numa região bem intermediária dessa questão acontecendo. Fazer ciência no Brasil, de fato, é cheio de obstáculos. Fazer ciência no Brasil, a gente tem uma série de desafios que a gente tem que atravessar, que a gente tem que suportar, exatamente por causa da natureza de como a ciência é feita. Duas questões são principais. Uma eu diria que é mais técnica e uma outra é mais social. Vou tentar abordar um pouco das duas. Mas a técnica é exatamente o que você falou. É muito difícil no Brasil a gente ter acesso a insumo, material para fazer experimento, reagentes que a gente usa no dia a dia nos experimentos, até mesmo os programas de computador que a gente usa para analisar os dados, para gerar os gráficos, para fazer as curvas. As licenças desses programas são muito caras. É muito comum um laboratório que tenha licença para utilizar um determinado programa, às vezes tem um computador no laboratório que tem a licença e os pesquisadores têm que se revezar para poder usar aquele programa, para poder fazer as análises. Isso foi uma coisa que foi muito contrastante de quando eu estava nos Estados Unidos. Eu sempre cito isso como exemplo. Aqui no Brasil, a gente, para planejar um experimento, a gente geralmente desenha o experimento 1 mês, 2 meses antes dele acontecer. Você compra um reagente, mesmo que você pague à vista, mesmo que você tenha autorização para compra, para importação, compre com um fornecedor autorizado, o seu reagente leva no mínimo aí 1 mês para chegar. E em algumas hipóteses, em alguns casos, ele leva de 2 a 3 meses, dependendo do tipo de reagente. Então a gente tem que planejar os experimentos com muita antecedência. Lá na Califórnia era interessante que a gente planejava o experimento e comprava o material e em 24 horas ele estava no laboratório, no mais tardar 48 horas. Então só essa diferença na logística já ajuda a gente a entender um pouco dos obstáculos que a gente tem no Brasil. Tudo que a gente faz tem que ser muito bem fracionado, tem que ser bem porcionado, desenhado, que a gente não pode desperdiçar tempo, que a gente já perde tempo adquirindo insumo, recebendo reagente, validando. Tem material de experimento que não pode ficar muito tempo em trânsito, porque ele degrada, porque ele estraga. Então, tem coisas que a gente sequer consegue manipular direito no Brasil por causa de dificuldade logística. Além disso, um outro aspecto técnico importante é que, de fato, grande parte da força motriz da ciência no Brasil vem dos estudantes de mestrado e doutorado. E os estudantes de mestrado e doutorado, eles geralmente pesquisam recebendo bolsas. E essas bolsas elas são regulamentadas por um contrato, mas um contrato que não te permite trabalhar em nenhuma outra natureza, salvo raríssimas exceções. São bolsas que não têm reajuste há muito tempo, que estão defasadas com o atual poder de compra da sociedade brasileira. Então você tem muitas das vezes estudantes que pagam do próprio bolso para fazer experimento, para se deslocar, que vivem com a família e que não podem se deslocar para um outro local, ou que têm que se restringir de encontros científicos a congressos exatamente por causa dessa defasagem técnica, de suporte, de fomento aos estudantes. Guardadas essas questões à parte, a gente ainda tem as questões sociais, ou seja, a gente tem vivido um período, isso não é só no país, no Brasil, mas a gente tem vivido um período de negacionismo científico muito profundo. Não só negacionismo científico, negacionismo de modo geral. Então a gente tem a realidade, e uma realidade que é suportada por dados dentro da ciência, suportada pelas observações, pelos experimentos, pelos artigos,
e a gente tem as opiniões que não são fundamentadas, que não são embasadas, que muitas das vezes elas são totalmente enviesadas, ou por um viés político, ou por um viés pessoal, ou um conflito econômico de interesse, ou discurso de ódio. Mas o advento, a popularização da internet, né, que deu mais propriedade de discurso a todo mundo, acabou por ter um efeito colateral de muitas das vezes colocar os dados que descrevem a realidade com o mesmo peso do discurso de opiniões de coisas que não são embasadas. Isso abriu o campo, por exemplo, para que a gente tivesse fake news tomando o contexto, tomando o planeta de uma hora para outra. Hoje em dia, o furor de uma notícia ele vem muito antes do que a veracidade daquela notícia. Muitas das pessoas da sociedade, né, de modo geral, não se preocupam em saber a origem de uma informação, porque vem aquela questão do telefone sem fio na maioria das vezes. Eu recebi de um amigo meu, esse meu amigo não ia mentir para mim, esse amigo recebeu de um outro amigo, que recebeu de um outro amigo que jamais mentiria, mas lá no início a notícia já vem corrompida. Então a ciência, ela, principalmente no Brasil, ela carece muito de aspectos técnicos, mas também dos sociais. A gente viu uma série de discussões, uma série de questões polêmicas que foram tratadas na pandemia de coronavírus ao longo dos últimos meses e que muitas delas são fruto de desinformação. E quando eu falo desinformação deliberada, né? Fake news que são disseminadas muito provavelmente com o propósito de causar desinformação, de sustentar uma determinada narrativa. Então, os pesquisadores eles têm que ter essa percepção, ainda mais hoje em dia, de que o papel do cientista ele não é mais só dentro do laboratório. O cientista ele também tem um papel agora com a sociedade de traduzir o trabalho, de fazer com que a pesquisa, de fazer com que a ciência ela alcance a pessoa leiga, a pessoa que está no indivíduo, que está na sociedade, o cidadão, antes que ele tenha conhecimento por outras fontes que são enviesadas, que não são realistas ou que manipulam dados, na verdade. Uma coisa que eu acho que só falta uma coisinha nessa conversa que você falou, quer dizer, mais uma, né? Algumas faltam. Mas você deve ter... Sim. Eu me choquei muito quando eu vi a Universidade da Califórnia em San Diego, La Jolla, pelo parque tecnológico que nasceu da universidade. O que falta para a gente conseguir fazer isso, cara? Ou seja, que o trabalho de vocês vire um produto, né? Eu acho que a gente ainda... Eu não sei como é que é isso dentro da cabeça do cientista, mas quando você provavelmente, quando chegou na Califórnia, você deve ter se chocado, porque nascem empresas a toda hora dentro da universidade, né? Sim. Nasce uma empresa em cada laboratório, às vezes mais de uma no mesmo laboratório, né? E isso a gente não, a gente tem algumas barreiras que estão impedindo isso, né? O que você acha, vendo do lado de dentro? Não, eu vejo isso, tornar essas tecnologias, tornar esse conhecimento inovador, rentável, escalonável para a sociedade, uma iniciativa maravilhosa, de fato. Assim, na universidade que eu estava, na Califórnia, em Davis, ela é uma universidade que é muito reconhecida pelas ciências agrárias e também por veterinária. A universidade funciona numa cidade que era rural, tem uma série de campos, e eles são referência mundial para nozes resistentes a doenças, amêndoas, uma série de vegetais resistentes a doenças, e também para gado de corte de qualidade, geneticamente modificado. E uma coisa interessante é que uma fatia grande dos rendimentos da universidade vem de dinheiro que eles recebem de patentes das pesquisas que eles geraram exatamente para essas tecnologias de otimização de cultivo, otimização de criação. No Brasil, eu preciso de fato assumir que a gente está muitos passos atrás disso ainda. A gente muitas das vezes falha em traduzir isso para a sociedade de uma maneira escalonável, de uma maneira aplicável. O Brasil, ele de fato tem uma carreira, tem um histórico como produtor de ciência básica, né? Para quem está assistindo, para quem não conhece, a grosso modo, hoje em dia isso está mudando um pouco mais, mas costumava se dividir a ciência em ciência básica e ciência aplicada, né? Onde você tem a ciência básica, né? Aqueles conhecimentos, aqueles campos de estudo que tendem a explicar os conceitos fundamentais, explicar como fenômenos fundamentais ocorrem em diferentes processos, tanto na biologia, quanto na física, quanto na química. E a gente tem a ciência aplicada. A ciência aplicada, ela geralmente é também a produção de conhecimento, mas já diretamente voltada para a otimização de um produto, ou otimização de um serviço.
A diferença das duas é que geralmente a ciência básica, a ciência aplicada, você consegue gerar um retorno e existem muitas demandas da sociedade que são atendidas por ciência básica, ciência aplicada. Uma grande coisa interessante é que em países desenvolvidos, geralmente essas duas coisas estão misturadas, elas são mescladas. Então, o mesmo laboratório que é capaz de escrever um fenômeno fundamental, alguma questão fundamental de um determinado fenômeno, ele recebe muitas das vezes subsídio ou parceria ou investimento para escalonar aquilo e traduzir em ciência aplicada. No Brasil, talvez um pouco por causa das dificuldades, talvez por a gente não ter muito claramente ainda como funcionaria financiamento privado na pesquisa, a gente perde um pouco isso e fica com essa área um pouco cinza. No Brasil, a maior parte da ciência é feita por instituições públicas, grande parte delas por institutos federais, e a gente tem, muitos desses institutos federais têm programas de startup, têm programas de curadoria, de incentivo a modelos de negócio baseados em ciência, mas muitas das vezes o que falta é exatamente o aporte de capital da iniciativa privada ou editais maiores que possam escalonar essas pesquisas. Uma coisa interessante é que, de fato, esse é um pensamento que a gente não é confrontado o tempo todo na academia. Assim, pelo menos durante a minha graduação, mestrado, meu doutorado, não era uma questão muito recorrente que eu via, não só para mim, não só no meu laboratório, mas também nos meus amigos que estudaram comigo. Salvo raríssimas exceções dos meus colegas de turma, eles trabalhavam em laboratórios que tinham, de fato, comunicação com a sociedade pela indústria, tanto como prestação de serviços, tanto na geração de produtos. Então, isso é uma coisa que, de fato, a gente tem que escalonar, uma coisa que, de fato, a gente tem que investir. O Brasil tem potencial para isso, com certeza. Se a gente for considerar produção científica, o Brasil está entre as nações, apesar dos obstáculos todos que eu citei da conversa que a gente teve, o Brasil está entre os grandes produtores de ciência mundial, não só por quantidade, mas também ciência relevante, se você considerar número de citações em revistas indexadas, né, revistas que são reconhecidas em revisões por pares. O Brasil está entre os 15 países mais produtores, então, de fato, não é a falta de mentes, não é a falta de mão de obra, não é a falta de pesquisadores que influi nesse processo. Mas, de fato, a gente precisa ter um diálogo melhor com a indústria, com a iniciativa privada. A gente precisa ter uma maneira melhor de traduzir isso para a sociedade e que, de fato, muitas soluções podem vir de mentes de pesquisadores brasileiros se a gente, de fato, transformar isso nos próximos anos. Eu sei que não é especificamente a tua área, mas todo mundo quer teste para o coronavírus, né? A gente saberia fazer, não saberia? Essa é a minha sensação. O Brasil teria condições de produzir testes de qualidade. O que faltou? A gente tem não só a condição de produzir testes de qualidade, como a gente tem grandes nomes reconhecidos internacionalmente nessas áreas. A gente pode citar também como referência, por exemplo, a gente está falando de teste, mas como referência, por exemplo, a gente pode citar Biomanguinhos, Farmanguinhos na Fiocruz, por exemplo, Instituto Butantan, que são reconhecidos internacionalmente como facilities produtoras de insumos, de materiais utilizados para soro, para vacina, para pesquisas de modo geral, com uma série de parcerias com a OMS, por exemplo. O que falta nesse caso é exatamente a capacidade da gente escalonar essa tecnologia. A gente é capaz de gerar o conhecimento, muito capaz de aprimorar os testes, a gente é capaz, talvez, de desenvolver testes mais eficientes, que usem uma quantidade menor de amostra, que consigam gerar um resultado mais rápido. Mas ainda que esse conhecimento seja alcançado, vamos lá, a gente produziu esse conhecimento, teve esse alcance, depositou a patente. E agora, como a gente escalona isso? Que suporte a gente tem em território nacional para poder escalonar? Porque uma vez conhecimento é gerado, vamos lá, todo mundo está atrás de um teste agora que seja eficiente, assertivo e que seja escalonável. Só que escalonável, a pandemia é global. Então, escalonável, a gente está falando escalonável para 7 bilhões de pessoas. A mesma coisa da vacina. Os países correndo atrás. É uma coisa que eu sempre falo. A gente, assumindo que a gente encontra uma vacina, encontramos uma vacina estável, segura,
sem muita reação adversa? Quanto tempo até produzir o número de doses que a gente precisa? Isso é um outro desafio. Então, a gente fala um pouco nisso, assim, como a gente vai escalonar essas coisas. E aí, como a gente vai escalonar, é uma série de debates, de fato, debates de quem vai ter os direitos de produção, quem vai ter os direitos de exploração, como se reparte lucros, assumindo que seja revendido, quem é que vai liderar o projeto, quem escreveu o projeto, como essas coisas acontecem. A gente, de fato, não tem isso muito claro, pelo menos nessas questões aqui no Brasil. Eu queria até aproveitar a dica aí, a Marina já falou aqui no chat, mas falar para as pessoas o seguinte: um dos grandes metas da Dimension Science é transformar o Rômulo, que a gente está vendo aí, que já é um líder nato na ciência. A gente quer transformar o Rômulo no líder da ciência, um dos líderes da ciência brasileira. E para isso a gente vai não só, eu digo a gente, que é um grupo enorme de pessoas que está trabalhando para isso, vamos oferecer mentoria. Ele nem precisa de mentoria de comunicação, porque ele fala bem pra caramba, mas está na lista. Vai ter mentoria de comunicação, vai ter mentoria de empreendedorismo, vai ter mentoria de relações políticas, porque tudo isso faz parte da formação de um líder. A gente tem que tirar esses caras de dentro do laboratório, né, e conseguir botar eles na frente das empresas, transformando a realidade da ciência brasileira. Isso é que é muito importante. Eu estava conversando com o Márcio, né, um dos nossos membros do board também, que você conhece, né, está orientando vocês. Sim. A gente falando sobre uma coisa que eu até vou perguntar para você, que eu perguntei para ele. Eu tenho a sensação que dentro da ciência a gente tem vários tipos de cientista, né? Eu tenho a fantasia daquele cientista que é aquele cara que está dentro do laboratório, vai ficar ali. Não é que não vá sair dali porque não pode, mas é porque a vida dele é aquilo, né? É o professor Pardal mesmo, aquele que a gente conhece. Mas tem que ter um cara que faça gestão administrativa do laboratório, tem que ter um cientista que faça a gestão administrativa de buscar a gestão política, de buscar o financiamento. Então, a gente está querendo preparar vocês para cada um de vocês, dentro da sua característica, achar esse caminho. Essa é a nossa, só contando para a galera o que é a missão da Dimension Science, né? E, cara, dá os parabéns pelo seu trabalho, pelo seu dinamismo, por tudo que você já conquistou na vida, porque você é um exemplo para as pessoas. É muito importante porque eu digo para você que eu não aguentei a ideia de ser cientista. Eu fui fazer biologia, algumas pessoas sabem disso. Meu sonho era fazer biologia marinha. Se eu dissesse assim, o que eu ia fazer? Eu estaria na Austrália estudando tubarão na barreira de coral. Era o meu futuro. Só que quando eu cheguei no UFRJ, era ciência para valer, cara. Ciência pura. Eu falei, cara, ciência pura é complicado, cara. Tem que ter muita... E eu não conseguia segurar a onda, eu fui fazer medicina. Você vê uma coisa. É difícil querer ser cientista, ainda mais no Brasil, né? A gente só vê eu posso dizer o meu relato, quer dizer, a sensação que eu tive no meu primeiro ano de biologia é de que você não vê o futuro, né? É uma parede na tua frente, difícil de você encarar aquilo tudo. Eu quero te dar os parabéns por ter encarado esse desafio. Não, você é cientista mesmo. Acabou que você ia estudar dinossauro, acabou estudando vírus, né? O tamanho dos bichos mudou um pouco. Mudou o tamanho. Mudou um pouquinho. Mas, olha, provavelmente vírus você vai ter um monte por aí, que sempre vai aparecer um novo para você estudar, né? Dinossauros já foram, esse ainda não tem novo. O meteoro acabou com eles, né? Ou outra coisa que a gente não sabe, talvez. É verdade. Mas eu queria, de fato, agradecer, porque tem sido muito esclarecedor para a gente. A proposta da Dimensions é exatamente essa. Assim que a gente fez a primeira reunião, foi muito interessante a conversa, porque a ideia de vocês é exatamente preparar uma nova geração de cientistas para lidar com todos esses desafios. É muito interessante porque, como você estava pontuando muito bem, a gente tem perfis muito diferentes dentro da academia. E eles são muito naturais, assim, e são, muitas das vezes, claramente perceptíveis. Então, você tem aquela pessoa que é capaz de discutir
de visualizar dados, de desenhar experimentos com muita facilidade, sem aquela pessoa que é muito mais técnica. É a pessoa que vai para a bancada, executa um protocolo com perfeição, com agilidade, com qualidade, de maneira reprodutível. Você tem aquela pessoa que é mais preocupada, que tem mais aptidão em estabelecer contatos, em formar colaborações, redes de pesquisa, grupos de interações, mas é muito difícil a gente ouvir falar sobre a necessidade da gente combinar essas competências. É claro que, de fato, dificilmente você vai ter uma pessoa que tem todos esses tipos de competências ao mesmo tempo, competências de execução, competências mentais, competências sociais, mas muitas vezes são questões que a gente não é abordado ao longo da academia. A carreira de cientista é, de fato, muito difícil, especialmente difícil no Brasil, é uma carreira de longo prazo, são anos de pesquisa até você se estabelecer na academia, mas é muito raro a gente ter, de fato, essas discussões, esses debates sobre a necessidade da gente estabelecer contatos ao mesmo tempo em que a gente está na bancada fazendo experimentos, ao mesmo tempo em que a gente está discutindo dados, pensando propostas, analisando projetos. Integrar essas coisas todas são muito complicadas e, atualmente, também, nos últimos anos, como traduzir isso para a sociedade, que antigamente era uma coisa que, geralmente, o cientista que dialogava com a sociedade como especialista, ele seguia só esse foco, e, atualmente, essa é mais uma competência que a gente tem que adicionar e aprender a fazer por causa de toda essa questão, de todos esses tempos que a gente tem vivido, mas eu, de fato, tenho tentado levar isso em consideração. Os meus amigos de fomento também da Dimension, se eu puder falar por eles, mas isso é algo que a gente, de fato, tem aprendido bastante durante as mentorias que a gente tem tido sobre essa importância, e, de fato, são aspectos que eu não tinha levado em consideração antes na academia. Sobre a importância do diálogo, a importância do contato, a importância da gente saber lidar com o financiamento, correr atrás dessas coisas. E são todas importantes para que a gente faça a ciência de qualidade e consiga projetar isso, consiga levar isso para um outro patamar que é, de fato, um benefício alcançável para toda a sociedade. Bom, não preciso te agradecer de novo. Muito obrigado pela tua participação. Você já sabe que você vai ter mais uma missão de entrevista para dar, que é para a Globo Internacional, né? Você vai fazer mais uma entrevista. Vai aparecer no Globo Notícias Américas, que é um jornal que passa aqui nos Estados Unidos, na Globo Internacional, aos sábados. Não sei se nesse ou no próximo, provavelmente no próximo, mas ainda vamos, com certeza você vai ser escutado por esse jornal, porque eles já sei que você está na pauta lá, já foi até contactado. Cara, quero te dar os parabéns de novo, mais uma vez, dizer que você é um exemplo para o Brasil. A gente quer muito que você não só seja bem sucedido na sua carreira, mas que você consiga inspirar os outros. Porque a gente está precisando de bons exemplos. Chega de ter exemplo ruim, né? Fala sério, cara. Obrigado pela tua paciência, pela tua presença aqui. Imagino que você está mais demandado do que a necessidade, fora o seu trabalho do dia a dia. Tá bom? Obrigadão. Mas eu agradeço muito, muito obrigado, doutor Luiz. Muito feliz de poder falar com você nessa live, de poder falar e saber que tem gente escutando e trocar esse papo de verdade, de qualidade. Tem que vir para outra live, olha aí. Já tem mais. Eita. Já tem que voltar. Boa. Né? A gente volta, com certeza. Muito obrigado. Então, muito feliz com isso. Então tá jóia, meu caro. Fica com Deus, se cuida, tá? As coisas no Rio ainda não estão tranquilas, vão ficar, não. com certeza. Mas vamos chegar lá, tá bom? Grande abraço. Sim. Muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Continuo com a campanha de trazer seus amigos aqui para o perfil, para a gente chegar nos 5 mil, para poder ter aquele negocinho de levantar a setinha, para poder botar link para entrevista, link para material científico, para todo mundo poder distribuir. E olha só, avisa para quem não tiver Instagram que agora as lives vão ser reproduzidas no YouTube também, no meu canal também, DR Luiz Fernando Correia. Eu estou fazendo uma mágica de extrair a live de dentro, não sei até onde o Instagram vai deixar isso acontecer. A gente arranca na marra o vídeo do Instagram e bota no YouTube, tá?
Então vai ter isso. Por favor, chama os amigos, visitem a página. Lembrando do nosso site, pordentrodocoronavírus.com.br, onde essas informações também estão lá, os links para o YouTube, os links para os vídeos, enfim, tem muita informação. E o Rômulo é um desses que trabalha com a gente para conseguir isso. Amanhã, na live, doutora Margarete Dalcomo, talvez a figura mais representativa da ciência e da saúde, no caso da pandemia no Brasil. Doutora Margarete, pneumologista, toda hora, todo mundo já viu o rostinho dela na televisão. Doutora Margarete é uma pesquisadora da UFRJ, da Fiocruz, talvez a maior especialista, uma das maiores especialistas do mundo em tuberculose, né? Que teve que mudar, desviar o caminho, que nem o Rômulo aí, por causa do coronavírus. Amanhã, Dia dos Namorados, a doutora Margarete está aqui com a gente às 7 horas para a gente conversar com ela sobre o coronavírus e contar que ela passou pela infecção do coronavírus. E o Rômulo vai estar no Instagram da Dimension Science na quinta-feira conversando com o Márcio. Aí vai ser papo de cientista para cientista. Vai ser muito divertido e com certeza vocês vão dar nó na cabeça da galera, cara. Então, espero vocês todos na live do Dimension Science, na minha live amanhã, e no site está tudo lá para vocês. Fiquem com Deus e se cuidem, gente. Até mais. Beijo do Doc. Até mais. Valeu.